Opa, satisfação enorme estar aqui mais uma vez no Flávio Prado Entre Amigos, hoje recebendo um super amigo, mas aí mistura um pouquinho, né? Amigo, ídolo, aquelas pessoas que a gente acostumou desde cedo a ouvir, e aí um dia tem a honra de ser anunciado por essa pessoa. E eu tenho certeza que você também adora esse meu convidado de hoje. Estou falando de Joseval Peixoto, um dos maiores, se não o maior, locutor esportivo da história do rádio brasileiro. Joseval, muito obrigado por atender meu convite. É uma honra recebê-lo aqui. E esse nosso bate-papo é um bate-papo sobre vida. E você fala da vida como poucos. Você é um homem que sempre descreveu muito bem a vida como um todo, as belezas da vida. Quando o Brasil faz o 4º gol na Copa, você descreve o Brasil inteiro, a vida como estava acontecendo, enfim. Mas como começou a vida do Joseval Peixoto? Como você era? Como foi a sua infância? Bom, eu fui dado a público no Rio de Janeiro, lá atrás, em 1938. Mas sou todo paulista, minha família toda é paulista. Meu avô é fundador da cidade de Rancharia, cidade do Ferreira Martins, cidade do Orlando Arte, para citar o nosso time. Mas o meu avô era um homem muito rico, lá português, tinha 3 serrarias em Iepê, Jaguareté e a própria rancharia, eu não conheci nada disso. Meu pai se casou com a minha mãe, que era filha do Chico Isidoro, portanto ele deu o golpe do baú. Mas o meu avô queria exportar a madeira para Portugal, na época. Então meus pais foram para o Rio para fazer isso. Mas quando chegaram, eu nasci em 1938, em seguida estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí acabou tudo. Meu avô veio a falir, porque ele, para fazer isso, deve ter se endividado, né? E eu sei que eu já conhecia o meu avô, já era pobre, tinha um caminhãozinho lá. E depois da guerra, todos os paulistas da região da Sorocabana atravessaram o rio Paranapanema e foram para o Paraná, norte do Paraná. Flávio, uma coisa impressionante que eu assisti na minha infância. O norte do Paraná era uma selva como a Amazônia. Em 20 anos, tocaram fogo naquilo tudo, para plantar café. Então, a minha infância foi quase rural, né? Conhecendo esse trabalho de plantio de café. Não havia nenhuma intenção do homem de proteger uma árvore, não se falava em ecologia. Ao contrário, a guerra parou os negócios do mundo. Ali era o momento de você conquistar a natureza. Então, era glorioso. Era uma aventura maravilhosa do ser humano dominar a natureza. Emprego pleno. A família chegava, as famílias humildes chegavam. O que o fazendeiro queria saber, a pergunta que eu mais ouvi foi a seguinte: quantas enxadas vocês são? Pai e a mãe, 3, 4 filhos, porque era um colonato. São casas que tinham montado. Não existia CLT. Consolidação das leis do trabalho. Como é que era o negócio? Eu, aos 11 anos, era datilógrafo e eu datilografei muito desses contratos. Na verdade, o cidadão, o corte da mata era 20 metros para botar as árvores cortadas e tocar fogo e 80 para plantar o café. O colono chegava e tinha o direito a essa área de 80, porque as mudinhas eram pequenas. E ele demora 4 anos para crescer, ele 4 anos ia plantar aquilo, uma roça dele. Ele vendia a safra, era toda dele, é assim que conviviam os operários, os colonos e o fazendeiro no regime do colonato. E é evidente que havia umas restrições, você não podia, por exemplo, plantar feijão de corda, porque isso ia matar a mudinha de café, esse negócio todo. Então, a minha história na infância foi assim. É evidente que na minha cidade só tinha grupo escolar. Eu morava numa cidade importante, em Arapongas, no Paraná. Os ingleses fizeram ali a estrada de ferro, que vem de Ourinhos até Apucarana. Então, tudo existia em torno da estrada de ferro. Evidente que não havia asfalto, não havia automóvel, não havia geladeira, né? Era outro mundo.
Mas eu vivi nesse mundo onde a minha cidade terminava o estudo no grupo escolar. Fechou o quarto ano, fechou. Aí você ou ia para Curitiba ou ia para Londrina. Mas meu pai, que se separou da minha mãe, eles eram desquitados, não havia divórcio, ele conhecia aqui na região da Sorocabana, que é onde ele viveu quando veio do Rio. Meu pai veio do Rio. Conheci um colégio americano, Instituto Gammon, em Paraguaçu Paulista. E ele me colocou ali no internato. Ali está toda a história da minha formação espiritual e cultural. Uma formação americana, num colégio interno, em que o portão era aberto, você podia sair, entrar. Portanto, era uma responsabilidade sua do seu trabalho. E, portanto, um colégio presbiteriano, porque era americano. Então, aprendi muito a Bíblia. A única saída nossa era sábado no cinema à noite e domingo era culto à tarde e à noite. Até o ginásio, até a formação do ginásio. Jamais imaginei trabalhar em rádio. Eu tenho todo o tempo aqui para falar, não? Todo, é uma honra para nós. Então é bonito, eu vou matar a saudade da minha própria infância, da minha vida. Eu jamais imaginei trabalhar em rádio. Mas quando eu terminei o ginásio e o colégio fundou o primeiro colegial, que era o científico, a minha mãe, quando vinha me visitar, ela tirava do internato, como sempre no interior, a sua mãe ou sua avó tem uma prima, uma cunhada, que são amigos a vida toda. E ela me tirava, levava para a casa da tia Lola e tio Zé Maria, em Paraguaçu Paulista, nos domingos, que tinha um filho, que era o Moacir Alves, 1 ano mais velho que eu. Então, quando foi para ir para o colegial, eu falei, mamãe, eu não queria mais ser interno. 15 anos, já se achando dono do mundo. Então, eu falei, fala com a tia Lola, a senhora, em vez de pagar o colégio, dá o dinheiro para ela e eu moro na casa dela. Eu prefiro. Ela falou com a tia Lola falou, olha, Josefina, eu não vou aceitar com todo o respeito, porque você sabe que eu tinha 4 filhos, e eu perdi 3 em 12 dias num problema de meningite que teve aqui na região. Nossa. Você imagine, Flávio, num surto de meningite na região da Sorocabana, imagino que na década de 40, por aí, tia Lola perdeu 3 filhos em 12 dias. E aí ele vem para cá, fica aqui 1 ano, vai embora, eu vou ter a mesma saudade dele que eu tenho dos meus filhos. Eu até... Claro. Me emociono, né? Um pouco. Sem dúvida. Porque aí começou a minha vida. A tia Lola, você ficou com ela? Acabou ficando com ela? O Moacir, a gente já era amigo. Ele encheu tanto a mãe que a mãe acabou aceitando. E eu fiquei morando lá. Deixa eu respirar um pouco. Por favor, quer tomar uma água, por favor? Eu quero. É bom. Faz parte da vida da gente, é muito bom isso. Isso é a idade, Flávio. É 84 anos, você já, né? Claro. Você já arreia fácil. Não, mas tá certo. Você me perdoe. Imagina. Mas já voltei a normal. Tia Lola morreu, tio Zé morreu, Moacir morreu. Esse é um homem inteligente. Ele já manda tomar água para aparecer Flávio Prado na... E Crossox. Mas olha aí, Flávio, o que aconteceu. Flávio, quando vinha para cá, eu falei, Flávio, você já me fez uma entrevista uma vez na Jovem Pan que emocionou minha família toda. E a mim também. Eu falei, ele vai fazer a mesma coisa? E eu vou lembrar de dizer uma coisa que eu não disse naquela entrevista. Eu passei, o dia que eu morrer, eu vou ter um débito pesado com o homem lá em cima. Muito pesado. Porque, Flávio, ele me carregou a vida toda. Eu nunca pedi nada.
ele foi me levando até aqui. Eu fui morar na casa da tia Lola, você imagine, o Moacir Alves era locutor de rádio. Locutor do serviço de alto-falantes na praça. Uhum. A voz da congregação mariana de Paraguaçu Paulista. Às vezes na minha biografia aparece que eu comecei em rádio na ZYQ6, Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Paulista. Eu nunca reclamei porque é bonito para mim. Mas, na verdade, eu comecei no alto-falante. E não na rádio. Nem, a rádio não ia contratar um cara de 15 anos, né, para botar no ar, mas nem matando, né? E o que aconteceu? O Moacir trabalhava das 7 às 9, das 7h30 às 8 fechava, porque era a Voz do Brasil. E ele, nesse período, me ensinava a falar. O alto-falante ficava só com a caixinha no estúdio e ele me ensinava a falar. Aí abriu uma rodoviária em Paraguaçu. E o dono da rodoviária veio contratar o Moacir para a saída de ônibus. Eu estou com uma coriza pesada. Por favor, fique tranquilo. Uma coriza pesada. É a idade também. Mas aí o Moacir falou, não, eu já tenho o meu trabalho. Você vai contratar meu primo que já é locutor. O cara olhou para mim e falou, essa tripinha aí, locutor diário, era um moleque magro de orelha comprida. Ele falou, não, ele já fala. E eu comecei como locutor do serviço de alto-falantes, dando notícia das lojinhas, né? E dando partida de ônibus. Tinha textos curiosíssimos. Vou dizer um para você que eu nunca esqueci. Ótimo. Adão não se vestia porque Durval não existia. Alfaiataria Durval. Bom, criativo. E dava lá, Avenida Paraguaçu 121, telefone 215. Quer dizer, você de tanto falar, acaba decorando. E aí aconteceu o seguinte, desculpe, eu estou derrubando. Fique tranquilo. Aquele tempo você ouvia a Rádio Nacional do Rio. O Brasil inteiro ouvia a Nacional do Rio. Tanto que você vai no Nordeste, você vê tudo torcedor do Flamengo, do Vasco e tudo. São Paulo veio depois. Na casa da minha tia se ouvia o Rio. O tio Zé ouvia a Rádio Nacional e ouvia a Rádio Mairinque Veiga do Rio. Portanto, minha tia acompanhava o Direito de Nascer, o Presídio de Mulheres, uma série de histórias emocionantes do fulano de tal, traduzidas pelo rádio brasileiro, Rodrigues Santos, série de histórias emocionantes originais do escritor cubano Rodrigues Santos. Vê quanto eu ouvi isso. Traduzidas para o rádio brasileiro por Mário Lago. Você imagina. Maravilha. E futebol. Rádio Nacional do Rio. Locutores Jorge Cury e Antônio Cordeiro. Meu tio botafoguense. Meu primo botafoguense. E o Botafogo era o maior time do Brasil na época. Pelé não tinha começado ainda. Era Garrincha, era Zagallo, era Didi, era Nilton Santos, Quarentinha. Era um timaço. Portanto, quando eu vim para São Paulo, qual é seu time? Eu falava Botafogo. Os caras falaram, tá querendo enganar, pô, tá. Eu sou botafoguense, porque com 15 anos de idade comecei a ser botafoguense. Acabado o ano, Flávio, eu fui para a casa da minha avó, que já era. Meu avô, tendo falido em rancharia, ele era um bandeirante, era um plantador de boiada e rachador de sertão. Eu sei que meu avô foi juiz de paz, o primeiro juiz de paz de Paranavaí, onde estão sepultados minha avó, minha mãe, meu irmão. É lá que eu passava as férias, na casa da minha avó, até porque minha mãe era desquitada. Então, era outra família e eu passava com a minha avó as férias. Fim do ano eu chego em Paranavaí, tinha aberto a primeira rádio em Paranavaí. E o dono da rádio era amigo do meu tio,
tio Neno, irmão da minha mãe. Aí eu já tinha sido picado, Claro. pelo insetinho do rádio. Eu falei, tio Neno, fala pro homem para deixar eu falar. Eu já sou locutor. E ele precisava de um locutor. Me botou lá, me deu 3 horas. Aí que eu comecei a anunciar rádio, anunciar música, falar comercial, que a gente, em Paraguaçu não tinha isso. Então eu fiquei nas férias de janeiro, fevereiro de 1954 para 55. Eu estou lembrando bem, porque a Copa de 54 eu assisti na casa do meu tio Zé. E eu me lembro bem, vou dar um detalhe agora curiosíssimo. O Brasil foi desclassificado pela Hungria. Sim. Time do Puskás, aquela loucura. E na frente de casa tinha um homem odiado. Era amigo, mas ao mesmo tempo ele era corintiano. E meu tio botafoguense, queria saber. No jogo com a Hungria, de repente ele chamava Mário. Zé Maria, já está 2-0 para os homens. Não, mas o jogo não começou, a Rádio Nacional não entrou ainda. Já está 2-0 para os homens. Daqui a pouco liga na Rádio Pan-Americana de São Paulo. Aos 12 minutos já estava 2-0 para a Hungria. Nós somos desclassificados por 4-2. Um dia eu aí já narrador, andando pelo mundo, junto com o Jorge Cury, que era o titular da Nacional, falou, pô Jorge, o que houve em 54? Ele falou, a Nacional entrou aos 30 minutos, ficou fora do ar e tudo. Então eu assisti isso lá apenas como ilustração de uma Copa importante que o Brasil... já tinha perdido 50, perdeu em 54. Aí que o Nelson Rodrigues criou aquela história do complexo do cachorro vira-lata. Que o Brasil ia bem, chegava no fim, caía. E sob um argumento que hoje seria crime, né? Que o Brasil era uma raça miscigenada. Era filho de todo mundo, né? Filho de negro, de branco, de japonês, de inglês, espanhol, português. Então não era uma raça formada que tivesse uma identidade. Então ele fracassava nos momentos decisivos. É quase que uma reconstrução do nazismo. E o Brasil ganha exatamente por essa miscigenação. O Brasil ganha com um negro e com um índio. Pelé e Garrincha. Exatamente. Hoje nós sabemos que é isso. Exatamente. Eu devo falar nessa entrevista o amor que eu tenho por essa miscigenação que existe no Brasil. Vou falar já. Nós estamos formando aqui neste país a maior civilização da história. Sem dúvida. Por quê? Porque nós somos filhos de negro, de italiano, de japonês, holandês, né? Os turcos chegando, os coreanos chegando. Está se formando aqui a síntese de todas as culturas do mundo. Verdade. Eu tenho um neto japonês, eu acho divertidíssimo, uma coisa maravilhosa. Difícil é dizer que ele é meu neto, as pessoas acreditarem. Mas a minha casa também está parecendo a ONU. A minha neta mais velha casou com um espanhol e morava na China. E a irmã dela, que era mais nova, casou com um alemão. Então, eu tenho um genro alemão, um genro espanhol, tudo fora do Brasil, porque o mundo virou uma bolinha. Claro. E muita saudade, um outro neto nos Estados Unidos. Você imagina, Flávio. Então, vamos continuar contando a história de Joseval Peixoto, que você perguntou, que é este que vos fala. É hora de falar da nossa Baltec. Você já ouviu falar e vai ouvir falar muitas vezes, porque eu falo muito da Baltec. Ela é reconhecida no mercado de construção como a empresa que mais lança produtos inovadores. O Zé Mauro está toda hora trazendo novidades e tal para a vida do brasileiro, coisas úteis, bacanas, legais. Vai construir ou reformar? Vai de Baltec. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Vai de Baltec. Está construindo? Olha lá, você vai ver cada novidade, cada coisa bacana. www.baltecbrasil.com.br. Joseval, você está contando pequenas rádios e tal. Como é que você chega na Rádio Pan-Americana? Eu acho que Pan-Americana ainda, nem era Jovem Pan, né? Não, não foi Jovem Pan. Já era Jovem Pan? Não.
Era Rádio Bandeirantes. Comecei pela Chega pela Rádio Bandeirantes. Como é que você chega numa rádio do tamanho da Bandeirantes? Então, que era a maior do Brasil, Cadeia Verde e Amarela, Edson Leite, Pedro Luiz, Mário Moraes. Num determinado momento eu vim para Prudente, depois de Paranavaí eu vim para Prudente. Olha, Flávio, cheguei em Prudente, tinha aberto em Prudente a segunda rádio. Tinha PR5, abriu a ZYR84. Eu, em Paranavaí, conheci um amigo que estudava no Instituto de Educação Fernando Costa, em Prudente. Eu falei, estou indo para lá para estudar segundo colegial e tudo. Você conhece a rádio lá? Não conheço. Conhece alguém? Conheço. E ele conhecia um menino lá que fazia o programa de várzea, Romildo Camarinha. Falei, me fala com ele para me colocar lá dentro. Falou com o Romildo, ele falou com o chefe, que era o Baldo Garcia, um homem extraordinário. Ele era o representante da Companhia Química Ródia Brasileira, vendedor de veneno. Vendia BHC, era uma região de algodão, para matar o curuquerê do algodão. Estou muito ligado à agricultura, viu, Flávio? Em razão disso. E comecei na Rádio Presidente Prudente. E o Flávio Araújo era o titular. Olha. E me ensinou a narrar. O Flávio Araújo. Que, num determinado momento, a minha mãe ficou sozinha e ficou doente. E me ligou, meu filho, vem para cá, sua mãe está sozinha e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu tinha um carinho muito grande, como todos nós, né, pela mãe. Eu pedi demissão da rádio para ir morar com a minha mãe na cidade de Arapongas, onde eu fiz o grupo. Chegando lá, Arapongas não tinha condição para me pagar a rádio. Eu falei, então eu vou para Londrina, que é pertinho. Arapongas, Londrina é São Paulo, Sorocaba, 100 quilômetros. A gente no interior, um ouvia o outro. Eu ouvia Londrina, a Rádio Paiquerê de Londrina, onde era o narrador o Willy Gonzer. E é só que eu ouvia. Falei, vou lá atrás do Willy Gonzer. Peguei o ônibus do Garcia, me mandei para lá. Quando entrou em Londrina, uma avenida comprida, fiquei olhando ver se eu via alguma placa de rádio no caminho para perguntar o endereço da Rádio Paiquerê. Aí eu vi Rádio Londrina ZYD4. Puxei a cordinha, desci, fui para a porta. Estava lá seu Vicente. Não, seu Vicente foi na Bandeirante. Um outro recepcionista, que eu não me lembro o nome. Eu falei, os senhores têm aqui a locutor esportivo? Falou, tem. Quem é o chefe? É Augusto Reis. Eu falei, chama ele para mim. Diz que Joséval Peixoto, da Rádio de Prudente, quer falar com ele. Pô, Augusto desceu na hora, ele me ouvia. Pá, o que é isso e tal? Que coisa boa. Aqueles encontros nossos, que você sabe que né, é uma família extraordinária que os radialistas têm no mundo inteiro. O Augusto desceu, falou, o que você está fazendo aqui? Eu contei a história, eu estou assim e tal, preciso ficar com a minha mãe, estou vindo atrás da Paiquerê, nem é de você. Ele falou, não, senhor, você vai trabalhar aqui. Olha isso, Flávio. Na porta da rádio. A dificuldade que hoje você tem de inserir alguém numa empresa é grande até hoje, né? Claro, claro. Ele subiu, era uma senhora que era a dona, falou com ela, desceu, subi, assinei contrato na hora. Até hoje eu não sei onde é a Paiquerê, você imagina. Trabalhei lá 4 meses. Às vezes eu falo brincando que a minha mulher me enganou. Me enganou. Porque eu a conheci com 15, eu não tinha 15 anos, eu não tinha 18. Mas jamais imaginei que um dia ela ia ter 80. Isso é uma traição. E eu já namorava a minha esposa hoje. Estamos juntos há 60 e tantos anos. Parabéns. Graças a Deus. E você sabe, naquele tempo o amorzinho era, né, que 16, 17 anos, estou te falando, eu tinha 16, não tinha 16 anos. O que eu estou falando é 55, quando eu saí, um mês de 55, eu a conheci no Instituto Fernando Costa. E quando eu fui para o Paraná, passar 4 meses, era uma saudade, Flávio, uma saudade terrível da namorada. Aí eu estou na Rádio Londrina, me liga o Wilson
gerente da PR5. Fala, Zé Val, nós queremos te contratar. Puta, foi o sonho da minha vida voltar para Prudente, para a rádio. Só que ele era da rádio inimiga, que era da PR5. Falei, pô, mas o que houve? A Rádio Pan-Americana contratou José de Alencar, que era um grande narrador lá de Prudente. Estamos sem ninguém. Eu falei, pô, Wilson, eu tenho um problema com a minha mãe, que eu moro com, né, toda semana eu vou passar com ela e tal. Não sei se ela vai permitir e tal. Né? Não, mas ver com ela. Eu ganhava acho que 6 mil. Eu já falei, já aproveitei, né? Preciso ganhar 8 mil. Aquelas coisas de gerente. Não, precisa falar com São Paulo, que tá, não sei o quê. A verba é 7, não é 8. Aí imagina. Já melhorou. Já melhorou. Falei, então eu posso pedir uma licença aqui na Rádio Londrina? Falar, vai lá pedir. Pedi 2, 3 dias da Rádio Londrina, fui para Arapongas. Quando eu falei para minha mãe que eu queria ir embora, ela soltou os cachorros. Não, você está indo atrás da namorada, está me abandonando. Não tem problema. E eu não sou filho de italiano. Você quer me abandonar, me deixar sozinho, aquelas coisas. O pessoal está falando isso, aquele moço loiro que está passando ali é o gerente da outra rádio. E deve estar vindo atrás de mim também. O que ele está fazendo aqui? Não deu outro. Adelmo Vanali, um jornalista, era até o chefe do jornalismo da outra rádio. Pô, Zé Val, tá, não sei o quê. Eu falei, o que houve, Andel? O doutor Hélio mandou te buscar. O doutor Hélio era o dono da outra rádio, era o superintendente da outra rádio. Eu falei, olha, você tem que convencer minha mãe. Que o Wilson da PR5 me chamou, eu vim aqui para pedir, ela disse que eu estou querendo ir atrás da namorada. Aí o Adelmo, que já era experiente, minha mãe adorava São Paulo. Falou, dona Josefina, o futuro do seu filho é lá, porque a Rádio Bandeirantes contratou Flávio Araújo da Rádio Presidente Prudente. Então, no mesmo momento, Prudente ficou sem locutor. O Zé de Alencar veio para a Pan-Americana, o Flávio veio para a Bandeirantes. E veja, dona Josefina, São Paulo foi buscar os 2 locutores da cidade para São Paulo. Então, o futuro do seu filho é lá. Aí convenceu minha mãe. Aí eu fui para lá. Aí eu já pedi 9 mil, né? Claro. Ele falou, não, mas isso você resolve com o doutor Hélio. Eu só vim te buscar. Vão embora. Falei, como vão embora? Não, o aviãozinho está te esperando aí. Eu vim de avião te buscar. Nossa. Flávio, eu já tinha 20 anos, já devia ter, 1900 eu sou 38, devia ser 58, que a outra Copa eu assisti já na casa da minha namorada, começo de 58. Ia fazer 20 anos, eu tinha 19. A rádio foi de avião, por isso que eu falo que o homem me carregou a vida toda, Flávio. Eu não pedi nada. Uhum. Aí, fui de avião, teco-teco, né? Teco-teco. Para Prudente, fui contratado. O doutor Hélio me pagou os 9, então... Aí, num determinado momento, o grande narrador que nós todos admiramos, que é o Edson Leite, irradiou a Copa de 58, sim, junto com o Pedro Luiz, aquela voz maravilhosa, né? Estádio de Rasunda e Solna, na Suécia. Pô, aquilo parecia um castelo da rainha. Verdade. Pô, você deve ter conhecido. Eu conheci, era pior que o Pacaembu. Né? A voz do Edson, né? Porque a grande arma do rádio é a imaginação do ouvinte, claro. Né? Eu fui conhecer o estádio na Suécia e me decepcionei, porque não era aquilo que eu imaginava. Mas o Edson Leite irradiava as finais da primeira divisão. Era o único jogo que ele irradiava. Tinha a Série A principal e o interior era o campeonato do interior, que era a segunda divisão. Aquele ano, a final foi Corintinha de Prudente, que já não existe, e o Bragantino, que hoje existe, poderoso. Uhum. Ele foi irradiar Corintinha e Bragantino.
E o Corinthians ganhou, subiu para especial, ganhou do Bragantino. Tinha perdido no ano anterior do Comercial em Ribeirão Preto. O Comercial subiu. E aqui, naquele ano, o Corinthians ganhou do Bragantino e subiu. O Edson me ligou na Rádio Presidente Prudente, eu nem esperava. Era um sábado à tarde, de manhã. Estava na rádio, ligou o telefone, eu atendi. Conheci pela voz. É o Edson Leite? Sou eu mesmo e tal. Pô, Edson, que prazer e tal. O que você precisa? Ele falou, quem é você? Sou fulano e tal. Você é locutor? E sou locutor esportivo daqui. É uma alegria estar falando com você. Pô, então você vai me ajudar. Eu tô sem cabine para narrar. O estádio chama Parque São Jorge, lá também. Eu falei, Edson, pode deixar para mim. Vamos resolver isso já. Porque o presidente do Corinthians era o doutor Carlos Ferreira Neto, né, que a gente conhecia, já liguei para ele, falei, olha, se você não tiver uma cabine para dar para o Edson, você dá a minha cabine, não vai deixar a Bandeirantes sem cabine. Já resolveram tudo, daqui o Edson me ligou, ele já, né, profissional como era, já, resolveu, está resolvido. Ele falou, estou indo aí para a rádio. Não, Edson, não precisa, fica descansando. Não, estou aqui perto, onde é a rádio? Em tal lugar. Não, eu estou a 5 quarteirões daqui. Foi na rádio, para me agradecer. Aí, chegou na rádio, eu falei, quer falar com o seu técnico? Vamos falar já que já sei o número da cabine, já dá um número, já instala tudo lá, já resolvemos tudo. Aí ele falou para mim, para agradecer, falou, o dia que você for para São Paulo, você me procura, eu te ajudo. Deixa eu falar agora do Grupo Rollcenter. Tenho muito orgulho de estar com esse Grupo Rollcenter. Pessoal bacana, trabalha muito, volume forte lá, trabalhando com rolamentos e correias transportadoras, além de diversos produtos. Há 19 anos, o Grupo Rollcenter trabalha com empenho e dedicação e atende todo o setor industrial, além de entrega em todo o Brasil. Avenida Luca, 468, na Chácara Mafalda, em São Paulo. Telefone e WhatsApp 11 292 40 02. Acesse www.rollcenter.com.br. Grupo Rollcenter, a maior parceira da sua indústria. Dá-lhe boca. Um abraço, nosso Wesley. Era final de 59. Eu falei, Edson, não é por nada, não estou querendo me aproveitar, mas eu estou indo para São Paulo, que eu quero fazer Direito na faculdade do Lago São Francisco. Era meu sonho, né? Claro. Que realizei, graças a Deus. Quando eu falei isso, chamou a atenção do Edson, porque naquele tempo não tinha faculdade no interior. Não é como hoje, que você tem faculdade de todo lado. Naquele tempo acabava o colegial, você tinha que ou vir para São Paulo ou ir para o Rio para fazer Direito. Parece que estava abrindo ainda uma em Bauru, estava abrindo a primeira. Ele falou, não, você vai fazer Direito? Isso porque nós, radialistas, não éramos formados em universidade. Hoje tem faculdade de jornalismo, de vez em quando eu brinco. Um dia perguntaram para mim se eu era a favor da faculdade de jornalismo. Se o jornalismo tinha que ter diploma para ser jornalista. Eu falei, não, acho que não. Eu com 16 anos era jornalista. Então é a vida que vai fazer da pessoa um grande jornalista ou um mau jornalista e ele cai fora. Eu sei que quando eu falei isso, ele falou, José Val, você tem uma gravação sua aí? Eu falei, tenho, lógico, né? Porque o Flávio já tinha vindo e eu já tinha aprendido a embocadura da narração esportiva. Aí chamou o técnico, botou a fita para rodar, ele falou, pode estar contratado, pode ir para Bandeirantes. Então eu vim contratado para a Rádio Bandeirantes. 1900, começo de 60. Que coisa maravilhosa. Então foi assim, sempre carregado, sempre carregado. E como é que você vai parar na Jovem Pan? Bom, aí, você sabe, a gente era um mau salário na época para quem estava começando. Tanto que a primeira greve de radialista eu participei. Eu fechei, junto com meus colegas, o transmissor da Rádio Excelsior. A gente era tão inexperiente que quem nos ensinou foi o Sindicato dos Bancários. A gente não sabia fazer greve. Sabia nem como fazer greve. Para lutar por um salário melhor, e conseguimos.
você conseguiu às 5 horas para o jornalista, e o salário base mínimo do jornalista era 11 mil cruzeiros. Devia ser 5, 6 mil, pulou para 11. E, portanto, eu estava ali, na Bandeirantes, nesta situação, ganhando pouco. Eu já tinha entrado na Faculdade de Direito, fiz o cursinho, entrei na Faculdade de Direito. Os caras hoje estranham que eu saiba latim, mas se não soubesse latim, você não entrava. Né? Eu lembro que caiu para mim a segunda catilinária, que eu traduzi, né? Tandale, quando, querites, furente, audácia, a gente sabe até decor. Aí o promotor, o Amazonas, o professor, falou, essa palavra aqui, ex urbe, ex é uma preposição, eu posso escrever com ab? Aí não dava para mim, né? Eu falei, eu não sei, mas eu queria mostrar, porque a gente estava preparado. Queria mostrar para Vossa Excelência que eu conheço as preposições, que são 10 as de ablativas. Você sabe as de acusativo? O latim tem 6 posições no substantivo e no pronome para identificar se é sujeito, se é objeto direto, objeto indireto. Você sabe as de acusativo? Eram 26. Eu falei, sei, assim, cite algumas, eu sabia todas. De adversos, ante, apsi, cita, até transultraversos. E entrei na Faculdade de Direito. Eu estou me perdendo agora na narração, porque o que eu estava... sim. Só que ganhava aqueles 11 mil. Então eu trabalhava, eu fazia faculdade, da faculdade eu ia para a Folha de São Paulo, trabalhava na meio-dia às 5, às 5 ia para Bandeirantes para ter 2 salários, que eu já estava me casando. Isso em 63. Estava no 3º ano da faculdade e já tinha me casado em fevereiro e ganhava 22 mil, 11. Bom, deixa eu só dar uma pausa aqui para falar de assessoria empresarial e contábil. E aí eu recomendo o Anderson, da Guimarães Aranha. Liga lá para o Anderson, fala com ele. Você vai deixar a sua vida toda ajeitada. Você precisa ter um apoio completo para otimizar os seus processos contábeis, fiscais e departamento pessoal, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Tem representação nos Estados Unidos. Guimarães Aranha é chique, tá pensando o quê? Avenida Imperatriz Leopoldina 150, Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Acesse www.guimarãesaranha.com.br e dê o melhor suporte para a sua gestão. Telefone 11 49 42 5260. O Anderson vai te atender e resolver tudo que você precisar. Beleza? Aí o Orlando Duarte, saudoso Orlando Duarte, que perdemos há pouco tempo, mas já tinha um nome, ele escrevia na Gazeta, etc. Ele era amigo do Paulinho de Carvalho, da TV Record e Rádio Record. E, na época, os dois se encontravam no Ibirapuera nas lutas do Éder Joffre. Os dois gostavam de boxe. Uhum. E sempre nas lutas do Éder, tudo, eles estavam juntos lá. E um dia o Paulinho falou, Orlando, dá para você montar uma equipe esportiva para mim? Porque nós temos a Pan-Americana, é uma rádio histórica de esporte. A Record também é uma rádio de esporte, a TV Record é de esporte. Mas tinha saído o Pedro Luiz para Bandeirantes, formou dupla com o Edson. E esvaziou as emissoras unidas. Ele falou, o Edson, o Paulinho, eu monto você. Você tem dinheiro? A televisão tinha dinheiro, o rádio nunca teve, mas a televisão sempre teve. Não, tem dinheiro. Pode contratar. Então, ele contratou Braga Júnior, Darcy Reis, ele próprio, Joseval Peixoto, Cláudio Karsug, os 5. E fomos em 5 para Rádio Record e Rádio Pan-Americana. Em outubro de 63, eu estreei na Rádio Pan-Americana e Rádio Record. E aí começou aquela caminhada lá. Aí aconteceu na televisão um fato histórico, né, chamado Roberto Carlos, que explodiu de audiência. O Roberto, eu tenho um compadre, batizou minha filha, e o filhinho dele queria ir no show do Roberto. Falei, tá bom, eu vou ver se arrumo um ingresso lá para ele. Pô, o ano todo já estava vendido, Flávio. O teatro lá da Consolação não tinha. Então,
O Tuta era o grande diretor dos principais programas da TV Record. Ele, o Nilton Travesso, o Raul Duarte, a equipe A. A famosa equipe A. E a Rádio Pan-Americana mal, TV Record mal, Record mal. Pois é, então o rádio praticamente ficou sem ninguém, porque a televisão levou todo mundo para a televisão. A Rádio Pan-Americana, sem anunciante, a Record sem... A própria TV Record também estava mal, porque quem ficou rico ali foi o Marcos Lázaro, que tinha todo mundo sob contrato. Tanto que a TV Record saiu da família Carvalho. Hoje está na mão do bispo. Isso. Aí aconteceu um fato inexplicável para nós lá dentro. O Tuta, eram 3 irmãos, o Tuta, Paulinho de Carvalho e Alfredo de Carvalho. O Tuta trocou as ações dele da televisão Record para ficar com 100% da Rádio Pan-Americana. Falei, o Tuta tá louco. A Pan-Americana tá falida, pô. Mas o filho da Tuta é gênio, né? Se temos um gênio no rádio, é Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Você me lembra para voltar nessa história? Porque agora eu vou falar do Tuta. Foi o Tuta que criou o comentarista do intervalo, que foi o Mário Moraes. Até então, acabava o primeiro tempo, passava para o estúdio para tocar música, fazer propaganda e voltava. Ele que criou a figura do comentarista. O Tuta que criou o tempo na televisão e no rádio, que era o Narciso Verniz, e hoje você pega todos os jornais, tem lá o tempo, o tempo, o tempo. O tempo naquele tempo tinha o telex, chegava, 3, 4 linhas, se amassava, jogava fora, não interessava para ninguém. Tuta criou o homem do tempo. E se eu for falando aqui todos, onde ele botava a mão dava certo. Mas o Tuta ficou com a Rádio Pan-Americana só para ele. Isso é no meio da Copa da Inglaterra, 1966. Eu sei, porque na Copa da Inglaterra, a Pan-Americana não iria transmitir por falta de anunciante. Veio para mim o comentarista da Rede Piratininga, o Rui, não vou me lembrar o nome dele. A Piratininga, porque ele era ligado a Piracicaba, ao Dabronzo, da Tatuzinho. Ele falou, Geval, vamos fazer uma união. A Piratininga e Rádio Pan-Americana, e eu tenho anunciante, porque quem não tivesse posição já definida no estádio de Wembley não transmitia. A BBC não permitia, você tinha que estar registrado na BBC desde 4 anos antes. E a PAN estava, mas não tinha dinheiro para ir. Então eu que uni, peguei o Braga, o Darcy, acho que era Rui o nome dele. Quem foi o comentarista da Piratininga, junto com a PAN e o Orlando Duarte, na Copa da Inglaterra. E foram. No meio da Copa da Inglaterra, passou o Tuta na redação, que eram 2 rádios, Record e Pan-Americana. Ele falava, você quer PAN ou Record? PAN ou Record? PAN, eu quero PAN. Ele anotava. Quem queria PAN, ele levou para PAN, separou. Flávio, ele já tinha a noção do Roberto Carlos. Mudou o nome para Jovem Pan, acertou com o Roberto para ele fazer um programa de 1 hora na Jovem Pan, respondendo carta dos fãs. O Roberto nem ia na rádio, ia um repórter com um gravador, que era o Zé Carlos Romeu, na casa do Roberto. Ele respondia as cartas, botava na... A PAN saiu de último lugar para primeiro lugar no dia seguinte. Olha a jogada do Tuta. Olha a jogada do Tuta. E foi assim que nasceu também a Jovem Pan, onde eu entrei em 66, fiquei em 50. Eu saí 3 vezes. Bom, vamos colorir o nosso papo aqui. É hora da gente falar da Lux Color, sinônimo de inovação em tintas. Investir pesadamente em pesquisas e desenvolver novos produtos, gerar ideias, criar soluções para o consumidor moderno. Essa é a essência da Lux Color. Acesse www.luxcolor.com.br, a rede social bem bacana da Lux Color.
LuxColor, que é a tinta da pintura inteligente. Você vai achar a solução que você quiser. Entra agora no www.luxcolor.com.br. Beleza? Uma vez eu voltei, depois da Copa do México, 72 eu voltei para Bandeirantes, porque aí eu me destaquei na Copa do México, né? Mas não deu certo na Bandeirantes, porque não quiseram levar o Geraldo Blota, que era a minha dupla, né? Eu pensei que ia levar, me prometeram levar, não levaram, por causa da Aberte, né? Era um processo na Aberte que a Bandeirantes não estava respeitando. A Aberte é a Associação Brasileira de Emissora de Rádio e Televisão. Estava furando e tal. Então eu fiquei a pé, sem meu braço, sem que minha escada. O GB era minha escada, é um grande radialista. Né? Sem dúvida. Depois nós fomos nos unir na Copa da Argentina, em 78. Nós fomos nos unir. Eu irradiei a Copa da Argentina pela Tupi, junto com o Geraldo Blota, direção do Milton Camargo, Haroldo Fernandes. Pô, eu fiz dupla com Fiore Giliotti na Bandeirantes, com Haroldo Fernandes na Tupi e com o querido Osmar Santos na Jovem Pan. Não precisa mais, né? Não precisa mais. Bom, essa é a história. O seu maior momento foi a narração da final de 70? Foi a final de 70. Na final de 70, você vê que eu tenho muita história mesmo. Lindas. Né? Em 1970 não havia internet ainda. Era a linha física de telefone. Você tinha que contratar com a Radional uma linha física para a Europa e tal. E para o Brasil só havia uma linha. Por quê? O México é colado aos Estados Unidos e eles usam as linhas para negociar no mundo. Claro. Não iam dar as linhas para os emissores brasileiros e radiar futebol, não tinha cabimento. Tinha uma linha. Parece que tinha uma outra, depois que deram para o Rio. Mas São Paulo só tinha uma. Então só haveria uma narração, não teve jeito. Só que você sabe, a gente é amigo, né? Pô, eu e o Pedro Luiz, o Pedro é meu padrinho de casamento, pô. O Fiore, né, o que eu chamava de Fiorello, ele me chamava de Josa. Pô, a gente correu o mundo junto. Juntamos os três, falamos, o que nós vamos fazer agora? A ideia foi do Pedro, que já era a palavra dele, a gente seguia, porque foi nosso grande mestre. Ele falou, simples, um irradia o primeiro tempo, outro irradia o segundo, o terceiro abre, dá o meio tempo e fecha. Depois roda. No outro jogo, vira e tal, não sei o quê. Pedro, e a final? Se o Brasil for para a final. Porque o Brasil era bicampeão, o Uruguai era bicampeão e a Itália era bicampeã. E quem ganhasse a Copa dos três ficava em definitivo com a taça Jules Rimet. Então era muito importante essa Copa do Mundo, porque a Jules Rimet tinha sido fundada em 1930, já tinha 40 anos, era toda de ouro e tal. Falou, vamos ao Dr. Paulo Machado de Carvalho fazer o sorteio. Porque o Pedro falou, um irradia 30 minutos, outro 15 e 15, e o último, os 30 finais, que era o filé. Claro. Pô, se o Brasil está na Copa para fazer essa divisão e você tem os 30 minutos finais, você está levando o Brasil para o título mundial do tricampeonato. Fomos no Dr. Paulo e eu ganhei, Flávio. De novo, Deus te carregando. Eu era a terceira geração, porque a primeira geração de narradores era o Pedro. Quem quiser ouvir uma narração maravilhosa, ouça a derrota do Brasil para o Uruguai em 1950. É maravilhoso. Você apresentou isso, Pedro Luiz. Uma das coisas que... Extraordinário. O Fiore Giliotti é outro monstro do rádio brasileiro, não é verdade? Sem dúvida. E eu era a terceira geração. Então, por que eu era o titular da PAN? Porque num determinado momento, o Darcy e o Braga saíram para a Rádio Gazeta. E eu fiquei sozinho. Eu falei, pô, será que o Tuta vai me dar o comando da Jovem Pan? Eu falei, não acredito, porque eu não tinha estatura ainda profissional para isso. Eu fazia o Jornal da Manhã com o Sargentelli. O Sargentelli, antes de ser o homem das mulatas, onde teve grande sucesso, ele foi um grande jornalista. Eu não sei se você se lembra, o Sargentelli comandando o Jornal da Tupi,
comandando Quem Tem Medo da Verdade na TV Record. Ele tinha uma presença no vídeo extraordinária. E ele fez o Jornal da Manhã comigo na Jovem Pan. Veio para a Pan, fez o jornal comigo, a estreia dele foi o Sargentelli é carioca, é do Morro do Rio. Botafoguense também. Botafoguense também, com orgulho. Tinha meia dúzia, eu, João Saldanha e Emilinha Borba, não me lembro. Para você que está achando essa entrevista saborosa, eu estou adorando, né? A Debrecht, a churrascaria, te convida a conhecer o melhor churrasco assado à moda gaúcha de São Paulo. Estamos aqui na unidade da rua Pedro Ivo 63, no Paraíso, mas tem também na rua Dom Pedro II, 444, em Santo André. Tem também lá na Avenida Antônio de Souza, 186, em Guarulhos. Tem a nova Debrecht na Faria Lima, que é demais. Quer conhecer mais detalhes? Vem aqui com a gente, www.debrechtachurrascaria.com.br. 11 31 41 29 91 é o telefone para você falar com faixa, com todo o pessoal bacana aqui da Debrecht, você vai curtir demais. Legal? Aí, o Sargentelli estreou na sexta-feira, o Tuta sempre chegava no final do jornal, acho que ele ouvia o final. Aí ele falou, sargento, foi bom hoje, hein? Ele falou, oi, Tuta, segunda-feira eu estou aí de novo. Ele falou, como segunda-feira? Amanhã tem jornal, amanhã sabe que tem jornal. Ele falou, amanhã? Ô, Tuta, eu já fiz a mala. Eu vou para o Rio, né? Eu vou ficar no sábado em São Paulo. E o Sargentelli, a gente ia para o café, tinha um café dentro da televisão, tinha um baianinho lá, que era o garçom, todo mundo gostava dele. Ele devia roubar o português, que ele falava, meu carro é melhor que o dele, que era o patrão. Aí eu falei, sargento, pô, não vai dar para mim. Ele falou, não, vai ser você o narrador da Copa pela Pan. Você vai aprender que rádio a gente se ganha no corredor, não é no microfone. Olha o que ele falou. Eu falei, pô, será? Falei, vamos tomar café. Vamos tomar café. Chamou o baianinho e falou, olha, toda vez que o Joséval entrar aqui, você vai gritar, é que jeitão dele, né? Joséval, o maior locutor do Brasil. E ele fazia isso. Eu não sei se isso valeu ou não, mas o certo, ou se o Tuta já tem essa visão de saiu, o próximo sobe, que eu acho que foi isso, eu sei que eu assumi o comando da Jovem Pan, da equipe esportiva, depois da Copa da Inglaterra. Eu assumi. E, portanto, era a minha vez na Copa do México. Quantos anos deu no total o seu trabalho em rádio? Flávio, contando o alto-falante, eu comecei com 15 anos, saí com 82. Caramba, dá 67 anos. Que coisa maravilhosa. Só no Jornal da Manhã fiquei quase meio século. Verdade, verdade. Que coisa Jornal da Manhã, Essa nossa canequinha aqui tem um símbolo. O que é? CrossFox. Tá com a gente aqui, Flávio Prado Entre Amigos, a parte de parte de baixo, CrossFox. Mas essa canequinha eu vou começar a distribuir para você que se inscreveu com a gente. Inscreva-se no nosso canal, hein? A CrossFox Elétrica é referência no segmento de fios e cabos elétricos em todo o Brasil. CrossFox é distribuidora oficial da Telefio, que possui uma estrutura fabril moderna e equipamentos altamente tecnológicos, possibilitando uma logística rápida, atendimento personalizado aos seus clientes. Rua Amambaí 270, na Vila Maria. Acesse www.crossfoxelétrica.com.br ou ligue 11 2902 1070. Há mais de uma década entregando soluções. Esta é a nossa CrossFox Elétrica. Estamos encaminhando para o final, e no final eu deixo sempre 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: se o pequeno Joséval encontrasse o Joséval hoje num banco de praça, como seria a conversa? Ele teria orgulho? Ele teria alguma cobrança? Como é que ia ser isso? Olha, a gente, enquanto está no ar, não pensa nisso, né? Você pensa no próximo programa, na próxima transmissão. Mas hoje que eu estou aposentado, ô Flávio, eu tenho orgulho, imenso orgulho e imenso agradecimento pela minha vida. Foi isso que eu te falei. Eu convivi com os maiores artistas. Eu narrei o Carnaval do Rio. Tinha ao meu lado Renata Fronze para irradiar os desfiles do Municipal.
E a Renata era esposa de César Ladeira, que ficava no cantinho da minha cabine só olhando para mim. Pô, o César Ladeira eu ouvia lá em 1954, na Rádio Nacional, quando ele lia a Crônica da Cidade, escrita por Genolino Amado e lida por César Ladeira. Aí eu irradiei o carnaval com o César Ladeira do meu lado e a Renata Fronze trabalhando comigo. Quer dizer, os maiores nomes do rádio, da televisão, eu participei de todos os grandes momentos do rádio. Pô, eu ganhei 4 Roquete Pinto. Pô, ganhei prêmio Bola de Ouro. O Jornal da Tarde lançou a Taça de Prata. Eu ganhei Taça de Prata, ganhei Bola de Ouro. Flávio, se tivesse um pinico, era meu. Essa pergunta vai ficar um pouco sem sentido, mas ela tem que ser feita. Nós estamos vivendo, você é um homem moderno, você foi um revolucionário do rádio. Na vida, você contou várias passagens de revolução. Mas se hoje descesse um anjo e dissesse assim, Joséval, está chegando aí a inteligência artificial, o homem vai para a Lua, vai ter carro voador e tal. Você gostaria de participar disso tudo? Só que tem uma condição. Você vai ter que cancelar tudo que você viveu e viver esse futuro. Você trocava? Não trocava. Poderia até ser chamado de retrógrado. E meu filho, que hoje é um homem da inteligência artificial, e ele está aqui comigo, está vendo exatamente isso, que fica o escritório dele é o computador. Tudo está no computador. Agora, eu sou um homem que tive escrito, eu me formei em Direito, Flávio, um dos orgulhos da minha vida é a minha biblioteca jurídica. Tem mais de 10 mil volumes. Eu tenho a revista dos tribunais, que já está quase no número 1000, desde o volume 1. Tenho do Supremo, volume 1, tenho Alex, tudo de volume 1, todas as leis de 1937 para cá, que o Getúlio deu o golpe em 10 de novembro de 37, começou ali a nova legislação brasileira. Tenho tudo, Flávio. Tenho 2 bibliotecas, porque eu tenho a jurídica, que hoje, lamentavelmente, o escritório praticamente fechou e eu não advogo mais. Está encostado num sítio esperando um momento em que eu possa reunir tudo aquilo de novo. E tem a biblioteca literária, Flávio, que eu não vou ter vida para ler meus livros. Aliás, eu tive Paulo Bonfim morreu ano passado, nós estamos aqui em 23, em 22, morreu um dos maiores poetas do Brasil, que é o Paulo Bonfim. Eu estava gravando um programa com ele para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não tinha uma memória dos seus desembargadores. E me chamaram, eu fui fazer. Eu falei, Paulo, eu não vou ter tempo de ter a minha biblioteca. Ele falou, nem eu, nenhum de nós dois. Um dia eu estava com o Paulo Bonfim na Câmara Municipal, não sei porquê, um ato qualquer, eu estava lá e ele conversando com 2 amigos. Ele era bem mais velho que eu. E relembrando os amigos, fulano morreu, fulano também morreu. Como morreu? Morreu assim, assim. E fulano está vivo. É mais velho que nós. Virou o Paulo Bonfim e falou, será que isto é possível? Mas, o Flávio, portanto, eu sou um homem de biblioteca, um homem de debruçar. Eu estou sempre lendo 4, 5 livros. Estou relendo agora o Joraci Camargo, Deus lhe pague. Já li o Stuart Mill. Acabei de ler a biografia do Dória, do João Dória. Ele lançou o livro, me mandou, eu acabei de ler a biografia dele. E embora não seja, a minha vida política não seja essa, política eu sempre fiquei. Eu sempre falei o seguinte, e falo até hoje, no Jornal da Manhã, eu, o Fernando Vieira de Mello e o Tuta recebíamos com a mesma dignidade. O Delfim Neto, que é direita, e o Lula. Ou a Erundina, que foi prefeito, né? Com a mesma dignidade. A esquerda e a direita. Porque não cabe ao jornalista tomar uma posição e querer massacrar o Lula ou antes massacrar o Bolsonaro e ensinar o parlamento a fazer lei ou o Brasil a governar.
Nós pegamos os nossos líderes políticos, o senhor Suplicy, Eduardo Suplicy, que eu queria citar, não lembrei, tem uma tese sobre o salário mínimo, né? Qual é a sua tese? A sua tese é essa. Ah, tá bom, muito obrigado, um abraço, vai embora. Eu não vou depois criticar o trabalho dele, ele foi eleito. A tese é dele, né? A tese é dele e ele foi eleito. Eu não fui, sou jornalista. Opa, vamos falar da Alibec. Tá vendo a resenha aí? Dá uma petiscada, mas aqui é super, né? Pistache, olha que coisa maravilhosa. Esse amendoinzinho torrado. A castanha de caju é fantástico. Produtos da Alibec no mercado de alimentos há mais de 20 anos, distribuindo produtos de alta qualidade a preço justo. A Alibec atende a todo o Brasil com muita rapidez e eficiência. Acesse www.alibec.com.br ou ligue para 11 39 85 9830. Alibec, tradição e qualidade em produtos alimentícios. Super abraço para o Anacleto, para todo o pessoal da nossa querida Alibec, o Danilo, toda essa turma bacana que está com a gente há tanto tempo e há mais de 20 anos distribuindo produtos de alta qualidade. A última pergunta. Pois não. Se Deus descesse aqui e te desse direito a uma pergunta, não tem réplica, é só uma pergunta, o que você perguntaria para ele? Para Deus. É? Eu tenho, nem vou publicar, que nem dá mais tempo, uma série de pensamentos. E tem mais ou menos isso, uma delas lá. Que é a seguinte, eu vou repetir para você. No dia do juízo, eu serei o juiz e minha pena será pesada. Por quê? Porque a humanidade sofre demais. Eu não consigo me conformar que no meio de 7 bilhões de pessoas que somos hoje, 20% passam fome. Mais de 1 bilhão de pessoas estão na miséria. Me pergunto o que eu acho do capitalismo. Está aí a liberdade e tal. Mas eu não posso aplaudir um regime que deixa 1 bilhão e 200 mil pessoas passando fome. E a pergunta que eu faria para Deus é a que Cristo fez: passa de mim esse cálice. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua sabedoria, por ceder o seu tempo aqui para a gente. Tá, muito obrigado. Grande abraço. Felicidade. Valeu. Até o próximo Flávio Prado Entre Amigos.